O João Pedro Marcelani mandou pra gente essa arte, pedindo ajuda, e ele mandou o seguinte textinho. Vamos tentar ver se a gente consegue ajudar ele. Olá, Marco e Chat. Sinto que consegui aplicar os diversos feedbacks que eu recebi da galera do Discord. Essa peça eu fiz com foco de leitura da imagem, puxar o render e equilíbrio de cores. Antes das minhas artes faltavam cor e ficavam um pouco sem graça. Além de estruturar melhor o processo da arte, gostaria muito de saber o que eu poderia melhorar para executar nas artes futuras. Busco para as próximas puxar mais storytelling e o que for passado aqui. Desde já, muito obrigado. Legal, cara, que você está focando no storytelling. Eu acho que é interessante, super importante, na verdade, até mais do que o render, na minha visão, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nas thumbnails. Tem alguma razão do muro ele ser algo bem presente nessa ilustração? Porque você fez ele em todas as imagens, né? Eu não entendo muito da história que você quis passar, mas eu acredito que deve ser importante esse muro aqui, né? João, o que eu sinto, cara, resumidamente dessa imagem, assim, antes de qualquer coisa, eu entendo o momento que você tá agora e acho importante mesmo você tá com essa mentalidade de entender um processo, de colocar storytelling e tal, mas tem algumas coisinhas que eu acho que era importante você continuar estudando em paralelo à pintura e essas outras coisas, que é o desenho. Eu sempre vou falar isso, é super batido, mas eu sinto que o desenho dessa imagem, ele tá um pouco off, assim. Tipo, eu sinto que a perspectiva não tá funcionando tão bem, e ela poderia estar funcionando bem melhor para mostrar até o quanto esse muro, ele é imponente para esses personagens, sabe? E até o jeito que você compôs essa cena, eu acho que a câmera poderia vir mais de baixo para você mostrar que esses prédios, eles são realmente altos e grandes e imponentes, e que esse exército também estava mais espalhado, assim, sabe? Porque a gente não sente muito profundidade. A gente tem, por exemplo, essa cabeça desse soldado, aí a gente tem mais alguns soldadinhos ali, meio que acabou ali, sabe? Parece que são pouquíssimos soldados. Eu não sinto que esse cara, ele é muito foda. Porque se ele fosse, assim, super imponente e tal, teria muito mais uma galera em volta dele, assim, sabe? Então eu acho que, por exemplo, o Craig Mullins é um artista que consegue passar essa visão de personagens muito poderosos e exércitos muito grandes, sabe? Você entende a complexidade. Por exemplo, ó, essa imagem aqui é claramente, tipo, muito diferente do que você tá querendo, mas tá vendo como ele consegue, na composição, mostrar como esse personagem, ele é muito importante na relação com os outros e que tem um exército de outros personagens em volta dele? Isso aqui foi pro Age of Empires, né? Até a escolha do ângulo. Depois você dá uma olhadinha nos trabalhos do Craig Mullins, mas você percebe como ele popula a cena dele para dar essa profundidade. Você percebe que se ele tivesse colocado esse personagem e mais uns três, essa imagem ela teria uma história muito diferente. Então eu acho que poderia ter mais exploração, sabe? Tipo, de profundidade desse campo, muitos outros soldados. Talvez você sugerir soldado é muito melhor do que você representar eles de forma literal. Então, por exemplo, na sua imagem, não era nem necessário que você realmente desenhasse todos esses soldados felizes, mas sugerir uma massa de personagens, talvez mais lanças indo pro fundo e ficando pequenininhas, você daria mais dimensão até para esse muro, percebe? Nessa imagem, por exemplo, trabalhar nessa sugestão teria sido bem da hora, sabe? De mostrar mais lanças lá pro fundo. Só com algumas sugestões, você já daria uma outra dinâmica pra cena. Tipo assim. Aí você não precisaria nem perder tanto tempo representando os soldados, né? Mas mostrando que essa imagem ela continua lá pro fundo. Tipo, fazer mais elementos. Talvez uma massa de cabeça também. Sugerindo algumas cabeças e soldados lá no fundo. Como se tivesse mais pessoas. Tipo, outras lanças também. Olha como já muda a relação. Até o tamanho, né? Tipo, essas lanças irem se afunilando e diminuindo cada vez mais. Você mostra até o tamanho da lança em relação ao muro, que esse muro vai ser bem mais alto. Ele tá meio pequenininho agora. Até pela escolha, na minha visão, do ângulo da câmera, tá ligado? Então, tipo... até só colocar uma luzinha lateral.
Mas é mais a visão que eu quero passar, entendeu? Não, eu não tô falando de acabamento nem de render. Tô falando da visão de uma boa composição mesmo, saca? E mais sugestão, mais sugestão. Sacou? Ó, olha que diferença que dá quando você preenche de formas e de elementos, mesmo que eles sejam abstratos, do jeito que eu tô fazendo. Olha como ele é bem abstrato desse jeito, né? Mas olha como ele já dá uma dinâmica massa pra cena. Como engrossa o caldo da sua composição. Deixa de ser muro e vira uma muralha. Verdade, Cledson. Isso tem a ver com desenho, tá? E de planejamento também, de você pensar formas de compor uma cena, pegar referência mesmo e estudar essas referências para entender o que dá essa grandiosidade para as imagens. Essa cena de todo esse personagem, eu também deixaria ele mais imponente, colocando meio que uma vista por baixo, assim, sabe? Tipo, criando um terceiro ponto de fuga, deixando esse rosto mais de baixo, levantando bastante a cabeça dele na sua composição e deixando meio que tudo abaixo. Então, até esse outro prédio aqui, talvez deixar ele mais distante, com um pouquinho de perspectiva atmosférica e até em relação de tamanho, criar alguns ruídos um pouquinho menores nesse prédio, porque até o momento, o jeito que você está pintando é fazendo flat de tudo, né? E colocando uns detalhes até onde você consegue. Só que aí, o que acontece é que tem muita área que está vazia e que faltava algum ruído, sabe? Algum preenchimento para dar uma escala e dimensão para esses elementos. Então, por exemplo, até essa sombrinha projetada que você colocou aqui, ou oclusão, eu não sei exatamente o que você quis fazer aqui, mas perde bastante de informação. Que se você pega, por exemplo, um cenário pintado que tem essa noção de escala, você vê que tem elementos bem pequenininhos dentro desses cenários. Vou te mostrar um exemplo muito claro para mim. Saca só essa imagem? Olha o que eu queria te passar aqui é na questão da escala dos elementos. Percebe que até o portal que está lá no fundo, percebe que ele colocou alguns elementos para dar ruído só. Às vezes, com uma pincelada, você consegue passar essa ideia de ruído. Mas só umas coisinhas bem pequenininhas lá no fundo, ó. Trabalhar com bastante calma nessa arquitetura, ó, com ruído, umas janelinhas pequenininhas. Tá vendo que não tem muito daquelas sombras projetadas pequenas, com flat color? É pintado um pouco mais solto, mas para gerar bastante informação. Ó, tá vendo? Uns detalhezinhos de arquitetura. E isso aqui você consegue com bastante referência, sabe? Não é só fazendo de imaginação apenas. Você precisa de muita referência para entender a arquitetura e de como que você passa a noção de escala dessas coisas que são gigantescas, entendeu? Isso aqui é um ótimo exemplo, eu adoro. Ó. E tem uns monges lá embaixo. Olha para dar a escala da altura que ele tá. Ele colocou uns monges lá embaixo, ele fez o telhadinho bem pequenininho, colocou umas folhas no telhado, então tem camada, em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Então tem coisinhas que você somando gera tanto ruído e tanta informação que parece verídico. Agora, do jeito que você pintou, eu não sinto que tá tão verídico assim, saca? Porque eu tenho áreas muito vazias que fica muito flat mesmo, sabe? Fica sem profundidade. Parece que esse pilar ele tá meio grudado nessa muretinha. Enfim, deu pra sacar mais ou menos a ideia do que eu tô falando aqui? Dessa questão de escala? Esse seria o meu segundo ponto, que é muito importante e tem a ver também com um desenho. Porque até pra questão de escala, colocar um pouco de profundidade em certos elementos, tipo essa parte do muro, eu sinto que faltou uma outra dimensão de profundidade aqui, ó. Parece um pouco flat, né? Parece que é um pedacinho de papel aqui. Eu tô sentindo falta de uma profundidade nessa muretinha, uma espessura, né? Que seria um outro eixo do desenho. Bem simples, ó, não precisa de muito. Só um outro valor agregaria bastante volume. E quem sabe um outro adorno, um outro detalhe para mostrar que tem outras coisas aqui. Ó. Saca o que eu quero dizer, ó? Esse ruidinho pode parecer tão bobo, mas de longe ele começa a gerar uma sensação de escala diferente. Talvez colocar uma bandeira, sabe? Tipo, uma bandeira... Se eles são vermelhos e eles vão atacar, talvez colocar uma bandeirinha azul pra mostrar que é do inimigo. Ou se for dele mesmo, aí você pode colocar uma bandeira vermelha. Ó, às vezes só nessa minúcia você também cria uma outra dinâmica para sua cena, sacou? Percebe como cria uma outra dinâmica para a cena?
E, de novo, isso tem a ver com referência. E aí, pra mim, uma das coisas mais importantes da cena, que me incomodou de verdade, assim, é um pouco da estrutura do rosto, cara. Isso me incomodou porque, posso estar equivocado, mas eu senti que você não usou nenhuma referência e fez meio de imaginação esse rosto. Tô enganado? Porque se você usou referência, eu queria até ver qual referência que você usou, mas eu sinto que poderia ser algo mais direto, porque a expressão dele tá muito tímida e a estrutura mesmo do rosto me parece um pouco fora, porque os elementos eles parecem como se fosse de papel recortado. A mandíbula dele não ter um plano inferior, por exemplo, é uma coisa que me incomoda porque não mostra o ângulo que você estava pintando. O olhinho dele também, eu acho que ele tá um olho meio de gato, assim, sabe? Tipo, um pouco esticado demais. O nariz também tá sem profundidade. Tem várias coisas que me incomodam nesse rosto que eu, de verdade, acho que valeria bastante a pena você procurar por referências para pintar essa imagem, tá? Me fala aí, se possível, se você usou referência ou não. Vou pegar uma referência aqui, ó, de um cara que tá gritando, por exemplo. A gente não precisa ir tão literal quanto essa referência, mas é só pra você entender o quanto que o rosto desse personagem, ele tá meio tímido, saca? Ele parece estar meio... Ah, não parece imponente, tá ligado? Podia estar muito mais visceral esse grito dele, ou sei lá, se ele tá dando um discurso, alguma coisa que podia estar muito mais visceral e muito mais interessante. E até na estrutura você pode perceber que, tipo, falta linhas de expressão facial pra ele, assim. A sobrancelha tá muito fake, ela tá tipo uma linha contornando só. Faltou essa estruturação e, de novo, pra mim é uma questão de referência. De verdade, faltou bastante referência. Então eu vou tentar fazer rapidinho, bem rápido mesmo, alguns ajustes só pra você entender um possível caminho que poderia ir com esse rosto. Beleza? Tentei deixar ele um pouco mais flat por conta da leitura, mas eu usei pouca referência. Como assim, por causa da leitura? Eu não entendi qual seria o benefício de você deixar um rosto flat. Porque a sua intenção aqui na imagem, claramente, era uma imagem mais, pelo menos, não ser realista, mas que vá para um caminho mais real, né? E como é o ponto focal da cena, não tem porquê, tipo... Eu não vejo vantagem, assim, sabe? Mas enfim. Posso estar só também. Às vezes eu tô viajando pra caramba, né? Eu vou aumentar um pouquinho o olho. Vou tentar dar uma estruturadinha, um pouquinho mais de volume pra esse rosto. E aí depois eu sigo com a pintura, tá? Acho que o crânio também. O crânio dele tá bem pequeno, né? Já tá um pouco maior. O dente também é uma coisa que dava pra dar uma estruturada um pouquinho melhor, porque ele parece meio grudado no lábio, né? E eu particularmente não gosto muito de dente quando você pinta e gruda ele no lábio, faz ele de fora a fora. Eu gosto de dar volume deixando um buraquinho às vezes, sabe? Uma distância entre o dente e o final da boca. Eu vou tentar trazer o rosto dele também um pouquinho mais de baixo. E abrir mais a boca. Ó, eu só usei o Liquify. Ó a diferença. De novo, é importante sempre deixar isso bem claro, tá, pessoal? Eu não tô falando que o Liquify vai salvar desenho. Eu tô falando que faltou referência e estrutura. E isso deveria ter sido feito antes, né? O João tá ligado disso. Ó. Como fica um pouco mais imponente, ó. A boca dele é mais aberta, uma estruturação melhor do rosto. Parecia que o olhinho dele tava meio amassado, saca? Eu vou usar um pincel redondo mesmo, só pra gente marcar um pouco melhor esses planos. Essa sombra projetada seria do cabelo dele, né? Eu acho que ela tá um pouco forte demais.
O cabelo, ele não é tão espesso assim, a ponto de, tipo, interromper a luz completamente, sabe? Eu acho que dava pra gente levar essa franja um pouco... A franja não, a sombra, né, dessa franja um pouquinho mais pro lado, assim. Pensar mais nessa planificação da luz batendo no rosto dele. A leitura, acredito que vai ficar bem mais clara de longe. Bem mais evidente, né, do que você queria passar. Ó. Também uma coisa que eu gostaria, já que é um rosto mais masculino, assim, a gente podia trazer umas linhas de expressão um pouco mais evidentes. E é um jovem, né? Então eu não quero exagerar. Mas eu queria trazer umas linhas de expressão, tipo aqui nos olhos e tal, porque elas ajudam a gente a delimitar algumas planificações e intensificar ainda mais essa expressão dele, saca? Então não precisa ser muito forte, mas às vezes colocar só aquela... Entendeu? Aquele... Chablitos, saca? O que eu tava falando do dente é isso aqui, ó. Talvez só distanciar o dente da boca um pouquinho. Eu tô pintando pixel art já. Alô, bala! Aí, ó. Amigos pixel artists. Esse sou eu nesse momento, ó. Tô brincando, viu, gente? A gente consegue mostrar as linhas de expressão sem fazer um desenho literal, né? Delinear, sabe? Percebe como essa sombrinha que eu fiz aqui, ela mostra a expressão de longe, mas eu não tô criando um traço de fora a fora, fino, escuro, pra fazer a linha de expressão, entendeu o que eu quero dizer? Eu fiz só uma sombra pra marcar a mudança de volume, saca? Percebe a diferença que vai rolar, ó, de uma pra outra. Percebe como agora a gente tem muito mais volume nesse rosto? Ele tava parecendo um gatinho antes, não parecia um gatinho? Não que seja ruim, né, parecer um gato, mas... Eu acho que nesse contexto aqui ele gera um estranhamento, porque por isso que eu falei, né, foi uma coisa que realmente me incomodou quando eu vi a primeira vez a imagem, que é essa falta de referência, de estrutura. Então eu só tô usando essa referência, hein, e não tô copiando ela, eu tô interpretando. Ó. E eu faço essas pinturas, e o mais importante, assim, de levar em consideração é pensar nesses planos, ao invés de pensar em desenho de linha, né? Linear mesmo, ó. Acho que essa mandíbula também, a gente podia mostrar um pouquinho melhor esse plano inferior. Ou uma transição um pouco mais suave, pra não parecer que foi recortado, sacou? Como ele tá gritando, ele poderia ter até... alguma sugestão do pescoço, talvez? Ó, o planinho que eu tava falando, não é que eu quero que desenhe literalmente um planão aqui. Mas é só pensar que essa parte aqui, a junção e a conexão da mandíbula, do rostinho dele, pro pescoço, tem uma mudança de plano, saca? Inferior, que vai gerar um outro valor entre a parte da mandíbula e o pescoço. É só uma mudança de valor mesmo que eu queria. Ó, eu já vou terminar, mas o mais importante pra mim foi demonstrar que com alguns ajustes, não precisa de muito não, hein?
alguns ajustes a gente já consegue chegar bem longe, assim. Talvez criar algum espaço negativo aqui. Essa franja dele. Pra não ficar só uma forma muito simplesinha, né? E é isso, né? Tipo, pra quem não tá acostumado com as lives, pra quem é novo aqui ou tá vendo só pelo YouTube, conheceu o canal agora, eu acho que isso é uma boa amostra do que são as lives. Por exemplo, eu tô falando de planificação, de transição de valor, de estrutura de rosto, de estrutura de perspectiva. Aí eu olho pro chat, aí eu leio assim, ó, bateu o soninho depois de bater uma parmegiana de frango. Isso aqui é uma amostra do que é a nossa live, né? Tipo assim, completamente tá pegando fogo na Amazônia. É isso. Então, beleza. De qualquer forma, eu sempre agradeço o pessoal por estar aqui num domingo que tá quase sensação térmica de 40 graus. Mas eu quis pontuar isso, sim, porque é um clássico das nossas lives, né? Pessoal completamente, assim, nem aí porque eu tô falando. Mas olha que legal, sacou? Olha que massa que ficou, tipo, eu não precisei exagerar, a expressão facial dele não deixou ele velho, ele ainda parece um personagem jovem, mas percebe que às vezes você tirar esses delineados que você tá fazendo, tipo, que é literalmente uma linha de um ponto ao outro na sobrancelha, na mandíbula, trocar isso por pensamento de planos, aos poucos você vai construindo isso, fazendo exercícios de pintura e usando bastante referência. Percebe como você consegue chegar muito longe? De verdade, tipo, não é uma questão. É uma questão de prática, obviamente, de muito esforço, mas é um esforço consciente que, cara, com certeza pode dar muito bom na sua imagem. Eu particularmente gostei, assim, do Paintover, de como ele saiu, porque é bem o que eu acho, o que eu acredito em questão de pintura, beleza? Eu tô usando uma referência, mas eu não tô copiando ela literalmente. A gente tá pegando bons pontos específicos dessa referência pra trazer pra gente. A gente rouba de uma forma leve, né? Não tá copiando literalmente, sacou? Eu particularmente gosto muito mais disso do que você só ficar copiando literalmente a sua referência, tá bom? Então vamos ler o chat aqui. Mas vai dizer que não tem tudo a ver uma parmegiana de frango e planificação? Na verdade, redondação da pancetinha talvez não tenha muita relação. Legal. Uma parmegiana agora cairia bem mesmo. Legal. Então é isso, mais um feedback clássico aqui. Espero que vocês tenham curtido e bora pro próximo. João, espero que tenha sido útil aí pra você. Espero que você não tenha ficado com vontade de comer uma parmegiana depois disso. Mas legal que você tá pedindo feedback, tá atrás de estudar. Espero muito poder acompanhar a sua evolução. Eu tô ligado que você já sempre vai nos eventos da ICS, né? A gente já se trombou lá várias vezes. Então você tá engajado aí em melhorar. Eu espero que esse direcionamento, até pros seus estudos, faça sentido, belezinha, mano? Um abração pra você e obrigado por ter participado aí da nossa live. Desculpa pelo nosso chat, enfim, você tá acostumado. É isso. Abração, vamos pro próximo.